Capítulo 777, Segredos e Ignorância 1. Um pilar de luz emergiu do corpo de Faluel enquanto ela se encolhia em sua forma humana. Ela colocou uma mão no amuleto e usou o revigoramento para estudá-lo por uma fração de segundo antes de devolvê-lo. Sim, é um dispositivo padrão, exatamente como o que eu teria dado a você depois de me certificar de que você é exatamente como o protetor diz. Você precisa ter cuidado. Se os humanos descobrirem que você despertou tantas pessoas, eles vão ficar putos. Ela disse enquanto apontava para os outros reis. Vou manter isso em mente. Lita assentiu e então verificou o equipamento que os reis coletaram dos jovens despertados depois de matá-los. As armas eram feitas de metais padrão e os encantamentos não eram nada úteis. Eles ajudariam Lita a entender como dar forma a um pseudonúcleo para dar-lhe os efeitos desejados, mas nada mais. Como você sabia que era eu? Ele perguntou assim que percebeu que nem mesmo o protetor sabia sobre isso e ele confiava nos reis para mantê-lo em segredo. Assim como eu sei que o protetor foi despertado por Scarlet sem a necessidade de perguntar a ele. Por causa da técnica de respiração que ele usa. Quando alguém desperta, eles sempre inventam seu próprio método, a menos que sejam ensinados. Não existem duas técnicas idênticas. Então, no momento em que percebi que vocês quatro respiraram em uníssono, entendi por que os reis da Floresta de Traven são tão leais a vocês. Lita interiormente praguejou, mas apreciou sua bondade. Se Faluel percebeu, então Ragu provavelmente fez o mesmo. Você se importa se formos para minha casa? Tenho certeza que você tem muito a perguntar. Eu também. Nunca conheci um híbrido como você antes e há algumas coisas que gostaria de experimentar. Faluel perguntou com um sorriso deslumbrante. Essas palavras dispararam a paranoia de Lit, fazendo perceber que não tinha motivo para baixar a guarda. Por causa de seu relacionamento com o protetor, Faluel sabia demais, mas entre a ajuda que ela lhe deu e sua aparência, ela conseguiu fazê-lo relaxar. Faluel agora parecia uma jovem de 20 e poucos anos, com cerca de 1,7 metros de altura. Seu rosto era oval, com olhos da cor do arco-íris e cabelos longos que emolduravam seus traços finos. Ao contrário do avatar de Mogar, junto com as 6 cores dos elementos, havia também o verde esmeralda da mana, fazendo Lit se perguntar se ela estava de alguma forma em sintonia com as forças naturais ainda mais do que o próprio planeta. O motivo pelo qual Lita instintivamente confiava nela era que ela não possuía nada da beleza excessivamente perfeita de Tiris ou dos corpos estonteantes habituais das mulheres despertas. Ela era realmente uma mulher adorável, mas também tinha uma vibração de garota ao lado que deixava todos à vontade. Nada em seu rosto ou curvas gritava: olhe para mim. Lita conheceu muitas garotas normais tão bonitas quanto ela. No entanto, ela poderia ser facilmente chamada de uma beldade perfeitamente imperfeita. A graça simples de seu corpo esguio parecia estar em perfeita sintonia com seu comportamento, tornando o resultado final muito mais impressionante do que a soma das partes isoladas. A atenção de Lit foi atraída mais para seus olhos e sorriso do que para sua figura, enquanto sua voz soava reconfortante como a de um velho amigo. Mesmo seu cabelo de cor estranha era agradável aos olhos, em vez de parecer algo saído de um Comic-Con. Ela estava vestindo uma camisa rosa que deixava seus braços expostos e calças justas que Lit poderia jurar serem jeans. O contraste com sua forma de besta imperador era tão grande que Lit teve dificuldade em lembrar que ela era sempre a mesma pessoa. Nem um pouco. Quer se juntar a nós? Lit perguntou a protetor. Um momento de fraqueza era demais para ele. Ele precisava da presença de seu amigo para se certificar de que a Hydra não pregasse mais nenhuma peça nele, porque senão ele não acreditaria em uma palavra do que ela dizia. O protetor garantiria sua segurança e sua sinceridade. Ainda assim, o Skull gemeu alto. Entre Célia, as crianças e seu aprendizado, foi a primeira vez em anos que ele teve que se reconectar com sua velha matilha e amigos. Depois de trocar sua runa de contato com os reis da floresta, ele o seguiu através dos passos de dobra que Faluel havia aberto. No momento em que Lita entrou, ele quase ficou cego pelo brilho de todo o ouro e metais raros acumulados em seu covil.
A casa da Hidra não tinha nada a ver com a forma humana de seu mestre, era uma bagunça pegajosa de itens inestimáveis empilhados como brinquedos de criança. Apenas suas criações foram exibidas ordenadamente atrás de caixas de vidro, criando um museu impressionante e elegante. Lid segurou o desejo de inspecioná-los um por um e deu um tapinha no pescoço de protetor, aparentemente como um agradecimento. Ele estava realmente deixando o solo se esconder em seu pelo. A Hidra provavelmente usaria revigoramento nele em algum momento, e Lid não estava disposto a deixá-la saber sobre a existência de solos. Claro, os animais acabaram por ser melhores do que os humanos em média, mas também provaram ser gananciosos e orgulhosos. Se a história sobre Menadion fosse verdadeira, se Solos realmente fosse a chave para a torre do governante das chamas, então um mestre de forja como Faluel a valorizaria muito mais do que uma raridade como Lid foi. Como você ganhou tanto dinheiro? Perguntou Lid. Primeiro, sou mais velha do que pareço, ela disse com uma risada adorável. Em segundo lugar, eu não vivo sob uma rocha. Parte dessas riquezas eu herdei de meus ancestrais, o resto eu ganhei por meio da guerra, meus serviços como forja para o conselho e meus investimentos na sociedade humana como. Sempre que o reino de Grifon entrava em guerra, eu oferecia meus serviços por um preço, tanto como guerreiro quanto como artesão. Além disso, como você já sabe, ser um mestre de forja requer muito dinheiro, não posso apenas dormir sobre meu tesouro ou estaria quebrado em algumas décadas. Tudo que você pode ver aqui é apenas uma lembrança. O resto é investido em guildas de mercadores e lojas mágicas. Agora, se eu satisfiz sua curiosidade, gostaria que você satisfizesse a minha. Por favor, mostre-me seu outro rosto. Disse Faluel. Lid teve muita dificuldade em não atender imediatamente ao seu pedido. Mais do que um Hidra, ele teve a impressão de lidar com uma sereia. Tudo que ela fazia, por mais insignificante que fosse, era calmante e sua voz era tão gentil que quase o fazia se sentir culpado por duvidar de sua boa vontade. A sala estava cheia de tesouros, mas ela não parecia arrogante, nem tentava fazê-lo se sentir pequeno. Haviam tronos de pedra no centro da sala, de onde ela poderia ter olhado para ele, mas ela estava em sua própria casa. A forma de Faluel era tão curta que ela precisou olhar para ele e até disse por favor. Era uma forma de cortesia que ninguém jamais lhe dera, a menos que precisasse de sua ajuda, muito menos alguém tão poderoso. Lid respirou fundo para recuperar a calma e lembrar por que estava ali. O pensamento de que seu segredo era conhecido por tantas pessoas lhe deu dor de cabeça, mas não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Scarlet foi a primeira a perceber, então Protetor e Kala testemunharam sua transformação. O único forro de prata era que os animais pareciam ser muito reservados sobre os seus, já que ninguém, mesmo entre os membros do conselho, havia descoberto a anomalia que Lid era. Capítulo 778, Segredos e Ignorância 2. Lid mudou rapidamente de forma, assumindo sua forma híbrida que era mais alta que 2 metros, mas Lid sentiu que poderia ficar ainda maior se quisesse. Faluel olhou com interesse para o híbrido e sua armadura. Sua curiosidade profissional foi despertada com a ideia de que alguém havia realizado uma armadura Orixalcum sem a necessidade de runas. Ainda assim, o Virmling era muito mais interessante. Exatamente como Scarlet havia dito a ela, o que quer que fosse a coisa Lid, parecia um dragão, mas não era nada parecido com um. As asas estavam de cabeça para baixo, tornando-as inúteis em teoria, mas ela podia sentir que eram mais do que uma ferramenta para voar. Com sua capacidade de flexionar como uma mão e os muitos espinhos em suas extremidades, eles foram feitos para lutar. Os dragões deveriam ter apenas 2 olhos e seu poder deveria aumentar com sua idade e sabedoria, mas havia 7. Você pode respirar as chamas de origem para mim. Seu pedido deixou Lid perplexo. Ele não tinha compartilhado essa parte de seu segredo com ninguém, apenas Solos deveria saber sobre eles. Sua luta em Zatia foi gravada, Faluel disse, quase como se ela pudesse ler sua mente. Um dos últimos anciões responsáveis por um de seus agressores confundiu você com um dos filhos de Shedros, já que Wyverns são conhecidos por serem capazes de usá-los.
Chedros atestou por você depois de confundi-lo com um dos meus filhos e então me mostrou o registro. É como eu sei sobre isso e porque estava ansioso para conhecê-lo. O protetor olhou surpreso para Lit. Ele sabia que Lit era capaz de cuspir fogo, mas não tinha ideia de que era algo tão precioso. Onde exatamente? Lit perguntou enquanto gesticulava para os Kou que ele explicaria mais tarde. Eu não quero que você faça bagunça, então apenas respire uma pequena quantidade de chamas para cima. Faluel apontou para o teto. Era tão alto que poderia facilmente acomodar a Hidra em sua verdadeira forma, então não havia nenhuma maneira de que um pouco das chamas pudesse causar algum dano. Uma pequena explosão de chamas azuis irrompeu da boca de Lit. Em seguida, Faluel ergueu a mão quando seus olhos se transformaram em verde esmeralda. O jato de fogo deu uma volta em U, parando alguns centímetros acima de sua mão aberta, fazendo o queixo de Lit protetor cair de surpresa. A Hidra não prestou atenção a eles, acenando com as mãos em torno da pequena chama que estava diminuindo cada segundo. A forma da chama mudou a cada um de seus gestos, dividindo-se e reunindo-se várias vezes enquanto produzia um som crepitante. Lit tinha quase uma certeza de que era quase como se o fogo fosse uma coisa viva e a Hidra o estivesse dissecando. Eles são um pouco grosseiros e feitos de forma amadora, mas são definitivamente chamas de origem, garoto, ela disse depois de extinguir o que sobrou deles, cerrando o punho. Você é um verdadeiro mistério, mas talvez eu possa ajudá-lo a desvendá-lo um pouco. Posso usar minha técnica de respiração para estudar seu corpo híbrido? Ela perguntou. Lit certificou-se de que Solus estava longe o suficiente antes de avançar. Faluel colocou as mãos em seu peito e começou a usar o olhar abissal. Ela imediatamente percebeu as rachaduras na força de vida humana de Lit e a existência da híbrida. No entanto, sua atenção se concentrou mais em seus olhos e na fonte de calor que avermelhou a ponta de suas escamas. Isso é realmente estranho, mas acho que podemos trabalhar com isso. Antes de fazer a minha oferta previsível para um estágio, o que você quer saber primeiro? Seus olhos ou suas chamas? Perguntou Faluel. Minhas chamas. A maior parte do que Faluel lhe contou sobre as chamas de origem que Lit já havia descoberto ou adivinhado por conta própria, mas havia mais. As chamas de origem podem ser usadas apenas por algumas criaturas, como dragões, fênix, wyverns e muito mais. Existem outras bestas imperadoras, como lindworms, que podem transformar a energia mundial em algum tipo de ácido universal, ou como rocks, que podem transformá-lo em trovão vivos. O que torna as chamas de origem especiais é que elas podem ser manipuladas à vontade e usadas para purificar quase qualquer substância. Para um mestre de forja significa a capacidade de trabalhar apenas com materiais perfeitos e obter itens que seriam impossíveis de outra forma. Não apenas as impurezas alteram as propriedades físicas de um material, mas também sua capacidade de conduzir mana. Todos os tipos de metais, se devidamente purificados, podem ser muito melhorados pelo uso das chamas de origem. Por exemplo, é impossível purificar o adamantio sem eles. A chama mais forte pode liquefazê-lo, mas não faz ferver, deixando as impurezas presas em seu interior. Somente as chamas de origem podem removê-las sem danificar o material ou perder a maior parte dele no processo. A segunda e mais importante propriedade que eles possuíam de um mestre de forja permitir que eles derretam não apenas a forma física de um metal, mas também remover todos os traços de um encantamento anterior, falhado ou não. Alguns metais são tão raros que cabe ao cliente fornecê-los, portanto, uma única falha pode arruinar o nome de um artesão. É por isso que as chamas de origem são tão procuradas, disse Faluel. É o suficiente para engolfar adamantio nas chamas de origem para purificá-lo? Perguntou Lit. Você deseja? Assim, você só corre o risco de evaporar. O que você precisa fazer é usar sua técnica de respiração para localizar as impurezas que deseja limpar e, em seguida, manipular as chamas para atacá-las. Droga. Felizmente, nunca tentei reiniciar a espada Audi. Caso contrário, Solus poderia ter se ferido no processo de esfregar o adamantio de suas paredes. Pensamento de Lit. Como faço isso? Me bate. Faluel encolheu os ombros.
Eu troquei meus serviços por chamas de origem muitas vezes, mas ninguém nunca me explicou como elas funcionam. Você deve experimentar isso sozinho, mas cuidado. Enquanto alguns metais, como o adamantio, ficam mais fortes depois que você remove completamente todos os elementos externos, outros, como o orixalcum ou o aço, só mantêm suas propriedades enquanto contiverem uma certa quantidade de impurezas. Apenas vomitar as chamas de origem é a receita para desperdiçar muito dinheiro e recursos. Espere, o que você quer dizer com não sabe? Acabei de ver você manipulá-los, Lip disse. Não, não realmente. Isso é outro assunto e tem a ver com seus olhos. Protetor, você se importa em nos deixar em paz? Porque ele deveria ir embora. Ele já sabe tudo sobre mim. Eu confio no protetor o suficiente para ficar. Lita repreendeu, já que não confiava nela o suficiente para ficar sozinho com ela. Talvez você saiba, mas este é um segredo que você e eu compartilhamos, não ele. Eu conheço e confio em Riman também, mas não posso arriscar expor algo assim para alguém que é pouco mais que uma criança. Faluel balançou a cabeça. Você não está fazendo sentido. Sou muito mais jovem do que ele, nem mesmo sou seu aprendiz. O que me torna tão diferente do protetor? Sua ignorância. Mesmo assim, não o torna diferente, apenas mais perigoso para você, para mim e até para minha espécie. Sua voz era fria como uma pedra, assim como agora o ar em sua caverna. Eu entendo que, sendo nascido de humanos, você suspeita. Estou ciente de que você não tem motivos para confiar em mim, mas lembre-se de que não importa o que aconteça, uma vez que você entrasse em minha casa, se eu realmente quisesse te machucar, você iria já estar morto. Continua no próximo vídeo.